Neste momento não, má. Mas não parece bom. Ainda nos ama? Claro que sim. Depois de anos de silêncio, a atriz de Hollywood Gwyneth Paltrow falou finalmente sobre Gene Hackman. No entanto, ninguém poderia ter adivinhado nada do que ela disse, pois tudo o que foi revelado foi realmente surpreendente. Muitos esperavam uma declaração polêmica ou algo que destacasse o que acreditavam que acontecia nos bastidores. Ainda assim, Paltrow ofereceu uma perspectiva pessoal que apenas algumas pessoas previram. O que é que ela disse? E por que é que ela escolheu esperar tanto tempo para dizer alguma coisa? Vamos descobrir. Os homens com grandes legados. Gene Hackman é considerado uma das poucas lendas de Hollywood. Um ator famoso. Um artista cuja presença capta a atenção do público e desperta o seu interesse. O seu talento era inegável. E foi abençoado com papéis que definiram o cinema americano. 2 vezes vencedor de um Oscar. Hackman era um homem com rara autenticidade nos seus papéis. Mesmo quando era escolhido para interpretar uma personagem desagradável, Hackman dava vida à personagem de tal forma que era impossível não o amar. Uma dessas obras-primas foi o seu papel no filme Os Excêntricos Tenenbaums, onde interpretou um pai patriarcal, manipulador e decadente para a atriz Gwyneth Paltrow. Este filme valeu a Paltrow e Hackman um grande reconhecimento na indústria. Hackman ganhou um Globo de Ouro de melhor ator em musical, mas de repente desapareceu. No auge da sua carreira, a adorada lenda do cinema simplesmente foi-se embora sem qualquer anúncio ou explicação, deixando para trás a sua vida e legado em Hollywood. Reformou-se para uma vida tranquila no Novo México e raramente foi visto ou ouvido durante a maior parte da sua reforma, até que, infelizmente, foi anunciada sua morte. Muitos atores de Hollywood prestaram sinceras homenagens após a sua morte. Entre alguns dos colegas notáveis estava Clint Eastwood, que foi colega de elenco de Hackman no filme Os Imperdoáveis. Clint chamou-lhe um ator intenso e instintivo no set, e também partilhou que sentiu a sua morte profundamente, uma vez que Hackman era um amigo querido. Da mesma forma, Morgan Freeman, que trabalhou com ele em 2 filmes, Os Imperdoáveis e Sob Suspeita, partilhou as suas experiências com Hackman durante as filmagens e elogiou-o por ser incrivelmente talentoso, admitindo que trabalhar com ele foi um ponto alto na sua carreira. Francis Ford descreveu-o também como um grande artista, inspirador e magnífico. Ao mesmo tempo, Viola Davis e vários outros atores honraram a sua capacidade de retratar tanto a resistência como a vulnerabilidade. Mas durante muito tempo após a sua morte, Paltrow manteve-se em silêncio, o que levou os fãs a questionarem-se se teria havido alguma ruptura entre os dois. Hackman era conhecido por ser um homem prático, mas seria possível que esta atitude pudesse ter ofendido Gwyneth Paltrow? O início de Gene Hackman. Eugene Allen Hackman nasceu em 1930 em San Bernardino, Califórnia. Os seus primeiros anos foram repletos de lutas, desde ser abandonado pelo pai quando era menino, até servir no Corpo de Fuzileiros Navais dos Leões. Embora a lenda do cinema tenha sempre mantido a sua vida pessoal longe dos olhos do público, os problemas de abandono de Hackman quando era criança podem ter sido uma influência e uma fonte de inspiração para as personagens endurecidas e emocionalmente distantes que interpretou no ecrã. No entanto, o seu caráter endurecido era mais do que apenas um comportamento no ecrã. Quando Hackman tinha 16 anos, mentiu sobre a sua idade para se juntar ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Leões. Foi aí que desenvolveu a disciplina e a resiliência que marcariam a sua carreira de ator. Embora fosse apenas um operador de rádio de campanha, cedo percebeu que o exército não era para ele. Deixou os fuzileiros e a partir daí, lutou para encontrar direção. Aos 30 e poucos anos, parecia que Hackman tinha finalmente encontrado algum tipo de direção. Matriculou-se no Pasadena Playhouse, uma escola de representação muito conhecida na época. Aí conheceu Dustin Hoffman, outro ator esforçado como ele. Os 2 homens criaram laços com o tempo. Enquanto Hackman era considerado o menos propenso a ter sucesso pelos seus professores em Pasadena, Hoffman era considerado comum. No entanto, olhando para os feitos de ambos os homens, percebe-se que provaram que os seus professores estavam errados. Mas o seu caminho nem sempre foi tranquilo. Quando iniciou a sua carreira de ator, a sua jornada foi repleta de altos e baixos. Assumiu papéis menores em dramas televisivos, muitas vezes interpretando o vilão ou um polícia. Assumiu os papéis mais estoicos e disciplinados porque a sua personalidade fora do ecrã se alinhava perfeitamente com eles. Entretanto, mais tarde na sua carreira,
Houve uma transição e começou a assumir mais papéis e a expandir as suas capacidades de representação e influência. Durante a maior parte do início da sua carreira, teve dificuldades com estes papéis menores. Mas em 1967, surgiu o primeiro avanço de Hackman, o seu papel de Buck Barrow em Bonnie and Clyde, um filme realizado por Arthur Penn e lançado a 13 de agosto de 1967. Valeu-lhe a sua primeira nomeação para o Oscar de melhor ator secundário. A partir daí, começou a subir na carreira em Hollywood e foi notado por mais produtores como uma estrela, principalmente pela sua capacidade de encarnar os seus papéis e de se tornar a sua personagem. Em 1971, Hackman entregou uma das interpretações mais eletrizantes da história do cinema, encarnando a personagem Jimmy Popeye Doyle, um detetive da polícia de Nova York cujos costumes não eram típicos dos heróis de Hollywood. Era rude, violento e agressiva. No entanto, esta personagem improvável valeu a Hackman um Oscar de melhor ator. Hoje, o filme Operação França é considerado o filme mais icônico de Hackman. Mas este não era apenas mais um papel para Hackman. O que fez com que a sua prestação neste filme se destacasse realmente foi a forma como aperfeiçoou um filme inspirado em acontecimentos reais envolvendo os agentes Eddie Egan e Sonny Grasso, que descobriram uma rede internacional de contrabando de heroína. Hackman deu vida à história, deixando impacto e fazendo história. Mas no auge deste sucesso, ocorreu a troca entre gêneros. Quando foi entrevistado e lhe perguntaram por que é que mudou os seus gêneros e não se limitou aos papéis que sabia perfeitamente como interpretar, Hackman disse: "Sabes que tens sucesso quando os teus papéis são versáteis. Sinto que explorei todos os desafios que existem e é por isso que acho que estou pronto para algo mais. Um desafio diferente. De um detetive imperfeito como Popeye, Hackman tornou-se Lex Luthor em Super-Homem, lançado em 1978. Nesta personagem, era uma mistura de engraçado e ameaçador. Ele era sinistro, mas encantador. Depois, em Mississippi in Chamas, Hackman assumiu outro papel. Desta vez, interpretou um agente do FBI que investigava assassinatos envolvendo direitos civis. Mais uma vez, não entregou nada menos que ótimo. Foi uma prestação excepcional, crua e emocionante. E depois, em 2001, chegaram os Royal Tenenbaum. Neste filme, Gene Hackman partilhou o ecrã com a bela Gwyneth Paltrow pela primeira vez. A sua reputação em Hollywood era complicada. Embora incrivelmente talentoso, Hackman era conhecido pela sua intensa dedicação à sua carreira. Era também impaciente e direto, e por vezes complicado. Conhecido pela sua incapacidade de tolerar a mediocridade, a atitude prática de Hackman intimidava os seus colegas de elenco. Isto fez com que alguns membros do elenco, incluindo Gwyneth Paltrow, ficassem nervosos perto dele. Mas e se Hackman fosse apenas um produto de uma geração mais velha que valorizava mais a disciplina do que o tato? Poderia explicar ou validar os seus métodos de atuação? Uma coisa era clara, e isso diferenciava Hackman de uma típica estrela de Hollywood. Não estava interessado em mais nada para além do seu trabalho, nem mesmo na fama. E isso manteve-o com os pés no chão e focado em entregar excelência nos seus papéis. Em 2004, Hackman apareceu em Welcome to Mooseport. Era uma comédia leve, mas os fãs ficaram desiludidos com a história. A sua prestação foi elogiada, como sempre, mas sentiram-se desapontados pela insipidez da história. Enquanto alguns fãs disseram que foi uma despedida fraca para uma carreira tão lendária como a sua, outros esperavam que regressasse com um traje mais adequado antes de se retirar. Infelizmente, Bem-vindos a Mooseport tornou-se o seu último filme. Sem qualquer aviso, simplesmente abandonou a representação. Anos mais tarde, quando questionado sobre o motivo da sua tão abrupta reforma, Hackman respondeu simplesmente que Hollywood tinha mudado, e ele também. Levou uma vida tranquila no Novo México, raramente visto e raramente ouvido falar dele. A sua carreira durou 4 décadas, repleta de papéis icônicos que deixaram a sua marca em Hollywood, embora não fosse uma estrela típica de Hollywood. Valorizava a privacidade, a disciplina e a autenticidade. E a sua autenticidade brilhou em todos os seus papéis na história do cinema. Era grosseiro, assustador e hilariante quando necessário. Mas o seu ato mais significativo foi a despedida irlandesa que deu aos seus fãs e à indústria como um todo. A sua vida antes e depois da reforma estava rodeada de mistério e, após a sua morte, o mistério à sua volta tornou-se ainda mais profundo. Controvérsias em torno da sua morte. Gene Hackman faleceu aos 94 anos.
A sua mulher, Betsy, também foi encontrada morta ao seu lado, na sua casa no Novo México. A causa oficial da sua morte revelou-se como sendo uma doença cardiovascular agravada pela doença de Alzheimer. Entretanto, a morte de Betsy foi considerada uma síndrome pulmonar por hantavírus transmitida por roedores. Os seus corpos foram descobertos em fevereiro de 2025. A notícia causou impacto nos mídias, no público e na indústria do entretenimento. Foram feitas homenagens por colegas e fãs, que celebraram a carreira de Hackman, mas a sua perda foi muito lamentada. No entanto, à medida que os detalhes da sua morte foram surgindo, começaram a surgir incoerências e controvérsias, tornando as circunstâncias em torno da sua morte um pouco suspeitas. As contradições e incoerências começaram com a cronologia da morte de Betsy Arakawa. Os relatórios oficiais mostraram que a mulher de 65 anos morreu a 11 de fevereiro de 2005. No entanto, o responsável da Cloudberry Health em Santa Fe, Dr. Josiah Child, alegou que ela tinha agendado uma consulta para 12 de fevereiro. O médico observou que ela não apresentou qualquer sinal de dificuldade respiratória durante a chamada, mas não compareceu à consulta agendada. O gabinete do xerife do condado de Santa confirmou que as alegações do médico eram válidas, levantando questões sobre a precisão da data relatada da morte. Quando foi encontrado, o corpo de Betsy apresentava sinais de mumificação e inchaço, indicando que estava morta há um longo período de tempo. Foi também relatado que a família de Hackman não permitiu a divulgação dos relatórios de autópsia e dos registros de investigação relacionados com as mortes de Hackman e da sua esposa Betsy. Esta ação alimentou especulações e investigações sobre as circunstâncias que rodearam a morte do casal. Enquanto algumas pessoas acreditavam que poderia ter havido alguns problemas de saúde ou conflitos pessoais que a família queria manter em segredo, outras acreditavam na possibilidade de um encobrimento ou crime em relação à verdadeira causa da morte da lenda. A revelação de uma imprecisão entre a hora da morte de Betsy e a hora relatada alimentou particularmente estas teorias. Mas, no geral, Jesse Kessler, que trabalhou para o casal durante 16 anos, relatou que havia problemas de saúde no casal e as suas tentativas de marcar um check-up de bem-estar eram difíceis. Não conseguiu entrar em contato com a família de Hackman para obter autorização. Após a inutilidade, Kessler visitou a residência com um segurança, onde encontrou os corpos. Entretanto, Leslie Ann Allen, filha de Hackman, declarou que não tinha sido contactada sobre a condição do pai antes da descoberta do corpo. As autoridades confirmaram que as crianças também não foram notificadas, e estas falhas de comunicação levantaram ainda mais preocupações sobre as circunstâncias da morte do ator. Durante anos, uma pessoa que trabalhou de perto com Gene Hackman nunca falou sobre ele. Ela nunca o mencionou em entrevistas, memórias ou mesmo em conversas passageiras. Era como se ela estivesse a ter o cuidado de nem sequer pronunciar o nome dele. E essa pessoa era Gwyneth Paltrow. No entanto, após a sua morte, ela quebrou finalmente o silêncio que se seguiu após anos juntos no set. Gwyneth Paltrow, antes e depois de Os Excêntricos Tenenbaums, a carreira de Gwyneth Paltrow deu muitas voltas nas últimas décadas. No início dos anos 90, Paltrow estreou-se no cinema em Shout, estreado em 1991. Nascida numa família que já trabalhava em Hollywood, a carreira de Gwyneth já estava definida. A sua mãe, Blythe Danner, era atriz. Embora tenha trabalhado na indústria cinematográfica, protagonizando filmes como The Great Santini, lançado em 1979, Brighton Beach Memoirs, lançado em 1986, e The Prince of Tides, lançado em 1991. Depois, houve o pai de Gwyneth, Bruce Paltrow, um realizador de cinema dos anos 70 com trabalhos notáveis na televisão. Após a sua estreia em Shout, Gwyneth teve um pequeno, mas memorável, papel como a jovem Wendy Darling em Hook, lançado em 1991. Apareceu em papéis secundários em filmes como Malice e Flesh and Bone, ambos em 1993. O seu papel de destaque surgiu em Seven, de David Fincher, lançado em 1995, onde interpretou o papel de Tracy, a esposa condenada da personagem detetive de Brad Pitt. O sucesso do filme fez com que Hollywood reparasse nela, mesmo que o papel fosse pequeno. Gradualmente, ela continuou a subir. Interpretou também o papel de Austin em Emma, lançado em 1996, e esta prestação valeu-lhe elogios, até mesmo da crítica. Mas ela não terminou. Também atuou em Shakespeare in Love,
e a sua prestação como Viola de Lesseps valeu-lhe o Oscar de melhor atriz. Depois das suas vitórias icônicas, vieram os Globos de Ouro e os Oscars. Gwyneth Paltrow afirmou-se como uma das maiores estrelas de Hollywood e cedo se tornou uma protagonista muito necessária. Nos anos que antecederam os excêntricos Tenenbaums, Paltrow apareceu numa mistura de dramas e comédias românticas, incluindo o talentoso Mr. Ripley, no qual interpretou uma noiva rica e desprevenida da personagem de Jude Law. No entanto, embora tenha sido uma das atrizes mais requisitadas nos anos 90, nem todos os seus filmes foram sucessos, e isso levou-a a migrar para papéis mais centrados nas personagens. Wes Anderson, que era os Royal Tenenbaums, ofereceu-lhe este novo palco. O filme marca o afastamento de Gwyneth dos seus papéis românticos para assumir um papel excêntrico na disfuncional família Tenenbaum. Em forte contraste com a sua prestação anterior, a capacidade de Gwyneth para incorporar humor deliberadamente impassível e contenção emocional foi louvável. Conhecida pelo seu eyeliner pesado, casaco de pele e corte de cabelo curto, Margot tornou-se um dos papéis mais icônicos de Paltrow, pois definiu a estética de uma era. Depois de Tenenbaums, Paltrow deu um passo atrás na busca pelo sucesso de bilheteira. Já se tinha consolidado como uma atriz talentosa e ganhado prêmios. Entre 2002 e 2005, protagonizou filmes mais pequenos e projetos pessoais. E durante esse período também se casou com o vocalista dos Coldplay, Chris Martin. Em 2008, a carreira de Gwyneth sofreu uma reviravolta surpreendente quando se juntou ao universo cinematográfico da Marvel como Pepper Potts em Homem de Ferro. O filme tornou-se um grande sucesso. E o seu papel de assistente de Tony Stark, que se tornou o seu interesse amoroso, tornou-se um dos mais reconhecidos. A partir daí, protagonizou vários filmes da Marvel, incluindo Os Vingadores e Vingadores Endgame. A carreira de Gwyneth antes dos Tenenbaum valeu-lhe alguns prêmios e, depois dos Tenenbaum, deu um passo atrás de Hollywood. Embora já não se esteja a dedicar à representação, deixou a sua marca em Hollywood e pode considerar-se bem-sucedida com segurança. Gwyneth Paltrow em Os Excêntricos Tenenbaums. Os Excêntricos Tenenbaums é considerado um dos maiores filmes de culto da sua época. Um filme melancólico com personagens excêntricas. Uma família disfuncional composta por um pai patriarcal falhado, interpretado por Hackman, Ethelene Tenenbaum. Uma matriarca emocionalmente reservada que dedicou a sua vida a criar os seus filhos, interpretada por Angelica Houston. Chaz e Richie, interpretados por Ben Stiller e Luke Wilson, que está profundamente apaixonado pela sua irmã adotiva Margot Tenenbaum, interpretada por Gwyneth Paltrow. Lançado em 2001, o filme recebeu 13 prêmios e 27 nomeações. Mas por trás do sucesso, a produção do filme não foi tão fantasiosa como o filme parecia. Havia tensões no platô. Havia conflitos entre Hackman e o realizador Wes Anderson, que ainda se estava a estabelecer em Hollywood. Embora Anderson fosse meticuloso e tivesse uma atenção obsessiva aos detalhes, o pulsar de Hackman tolera instruções suaves e cenas demasiado ensaiadas. E depois temos Margot Tenenbaum a interpretar a filha adotiva emocionalmente distante de Hackman, que também era viciada em tabaco. Durante anos, Paltrow discutiu abertamente as suas experiências em Hollywood, os seus sucessos, as suas dificuldades e até os seus colegas de elenco. Mas, estranhamente, a sua experiência no set de Os Excêntricos Tenenbaums com Gene Hackman tem sido um dos seus temas menos favoritos. Na verdade, ela não falou sobre isso uma única vez. Por quê? Foi uma cortesia profissional para Hackman, uma vez que era estritamente privado. E se houvesse algo mais na história? Uma história não contada sobre as suas experiências em Hollywood com Hackman. A verdade por detrás do silêncio de longa data e da criação do filme de culto. Os Excêntricos Tenenbaums foi Wes Anderson. Um primeiro elenco repleto de estrelas. Uma grande colaboração com estrelas de Hollywood. O seu estilo visual único e humor inexpressivo diferenciam-no. No entanto, por mais que os seus filmes tivessem um aspecto e um estilo distintos, ele não tinha qualquer controle sobre o seu ator principal. Era apenas uma jovem estrela em ascensão e Hackman, embora não reivindicasse uma carreira lendária, tinha mais influência no set do que gostaria de admitir. A sua presença dominante foi estabelecida em todos os sets, incluindo o set de Os Excêntricos Tenenbaums. O estilo de realização de Anderson envolvia inúmeros planos, bloqueios precisos e uma abordagem calma para orientar os seus atores. Hackman, por outro lado, era da velha guarda.
Não gostava das tomadas excessivas e também não gostava da abordagem suave de Anderson à realização. A sua falta de paciência e tolerância para com o jovem realizador transformou-se lentamente em hostilidade declarada. Alguns membros da equipa alegaram que Hackman repreendeu Anderson no set, dizendo-lhe para parar de ser criança e arregaçar as calças. A tensão não se limitou apenas ao realizador. Alguns elencos também tiveram a sua quota parte de marteladas duras de Hackman. Bill Murray, que interpretou Riley Sand. Claire foi o intermediário entre Anderson e Hackman. Murray, que já tinha trabalhado com Anderson antes, protegia o jovem realizador e tentava manter o ambiente no set leve para todos, mas não conseguiu. O comportamento de Hackman também pode ter afetado os atores mais jovens do filme, incluindo Gwyneth Paltrow, que tinha 29 anos na altura. Quando Gwyneth se juntou ao projeto, já estava a caminho de se tornar uma estrela de Hollywood. Os seus papéis em Emma e Shakespeare in Love consolidaram a sua capacidade de encarnar papéis refinados, mas emocionalmente complexos, mas ser Margot Tenenbaum foi algo completamente diferente. Tinha de ser retraída, taciturna e ilegível. Margot era um contraste perfeito com o caráter manipulador do seu pai adoptivo, um pai desesperado por reconciliação com uma filha que não estava disposta a deixá-lo aproximar-se. A dinâmica dos dois no ecrã não era apenas agradável, era envolvente, e fiquem descansados. Os dois entregaram as suas melhores performances. Estavam tão tensos um com o outro no ecrã que as perguntas caíram por terra. Ao contrário de outros atores do filme, Paltrow é a única que evita falar abertamente sobre o seu tempo a trabalhar com Hackman. Recordou a época em que filmou Shakespeare in Love, The Talented Mr. Tilly e Iron Man, mas nunca mencionou os excêntricos Tenenbaums, exceto para fins de relações públicas. Alguns especulam que ela, como muitos outros, pode ter achado Hackman impressionante. Mas será que é só isso? Se Hackman foi a única razão pela qual ela desconsiderou completamente o filme nas suas entrevistas, por quê? Embora já fosse uma atriz vencedora de um Oscar na época, contracenar com um homem com décadas de experiência e uma carreira lendária deve ter lhe consumido muito tempo. Não sabemos se Hackman foi tão direto com ela como foi com Anderson, mas sabemos que tinha apenas quase 30 anos. Ao contrário de Anjelica Huston, Ben Stiller e Danny Glover. Ela provavelmente não tinha muito conhecimento sobre como lidar com a pressão. Contudo, há outra especulação. Há histórias de que o caráter direto de Hackman pode ter alienado os seus colegas estrelas. Era conhecido por ser intenso e, por vezes, indiferente. Mas e se a recusa de Paltrow em falar sobre os Royal Tenenbaums não tiver nada a ver com Hackman? De acordo com alguns membros da equipa, o papel de Paltrow como Margot exigia um certo distanciamento emocional, que ela praticava tanto no ecrã como fora dele. Embora Hackman fosse duro no set, anos mais tarde Ben Stiller conseguia brincar com a sua presença intimidante, e Luke Wilson elogiava-o pelo seu profissionalismo. Mas o silêncio de Paltrow fez com que as pessoas se questionassem se a sua experiência foi particularmente mais difícil do que as outras. O impacto da colaboração. Apesar das tensões em torno das personagens fora do ecrã, Os Excêntricos Tenenbaums continua a ser um dos filmes mais icônicos de Hollywood e um dos favoritos dos fãs de Gene Hackman. Mostrou a versatilidade de Gene, que passou de um detetive duro a uma figura paterna cômica, profundamente falha, mas cativante. Para Gwyneth Paltrow, apesar da sua decisão de optar pelo silêncio, Os Excêntricos Tenenbaums continua a ser uma das suas prestações mais marcantes. Uma tristeza silenciosa, uma elegância distante, um olhar vazio, mas ainda assim ela permanecia na mente dos espectadores. Para além da dificuldade no set, reunimos algumas teorias para explicar o silêncio de Paltrow. Uma dessas teorias pode ser por respeito a Hackman, e se o silêncio dela fosse uma forma de ter cuidado para evitar controvérsias que pudessem surgir das suas meras respostas sobre a lenda de Hollywood. Outra razão pode ser que, embora o projeto tenha sido um marco na carreira da maioria do elenco, Paltrow pode não ter uma ligação pessoal com o filme. O lado da história de Gwyneth Paltrow. No meio das polêmicas sobre os seus últimos dias, Paltrow decidiu finalmente que tinha chegado a hora de quebrar o silêncio. Enquanto o mundo reavaliava o legado do homem, Paltrow interveio para partilhar a sua experiência com o homem que foi tanto um titã cinematográfico como um construtor de personagens. Pela primeira vez em anos, Paltrow falou sobre as suas experiências com Hackman. Na entrevista, falou sobre o filme Os Excêntricos Tenenbaums e reconheceu também o legado de Gene Hackman.
Jeanne tinha um jeito para exigir o melhor de todos. Ela disse que o seu tom era reflexivo. Não se tratava de conflito pelo conflito. Jeanne ultrapassou limites e fez-nos perceber que a arte, por vezes, surge do desconforto. Mas sim, houve momentos que deixaram marcas. Pela primeira vez em muitos anos, Gwyneth Paltrow finalmente silenciou as nossas especulações e teorias, dando-nos um pedaço de Gene Hackman que não conhecíamos. Ela admitiu que, por mais difícil que Gene fosse, também lhe proporcionou um crescimento significativo. Talvez ela tenha guardado as dificuldades para si, mas todos sabemos que a tristeza tem uma forma de nos fazer perceber que algumas coisas não são tão importantes como antes. Na entrevista, Paltrow falou com um ar de resignação, como se o passado já não tivesse poder. Tudo o que ela se lembrava de Gene era a sua presença e o seu legado, e não a sua hostilidade. Descreveu a tensão entre eles como um atrito criativo que a obrigou a confrontar as suas próprias limitações. Gene Hackman era conhecido pela sua capacidade de se distanciar emocionalmente dos seus papéis, como se vê em filmes como Popeye. Alguns acreditam que deve ter chamado a atenção de Paltrow para sua prestação, se esta não foi nada além de excelente. Paltrow admitiu ela própria, contando que um dia, enquanto ainda estavam no platô, Hackman criticou-a sem rodeios, sem se conter. Este comentário duro sobre a sua atuação forçou-a a reavaliar a sua abordagem de atuação. Durante a entrevista, admitiu que as palavras de Hackman a magoaram profundamente na altura. Ele era um ator lendário que todos admiravam, e ela também queria impressioná-lo, mas escolheu tomar as suas palavras como uma lição para procurar a autenticidade que poderia ter esquecido na sua prestação. Fãs e colegas ficaram aliviados depois de ela ter admitido estas coisas. Muitos deles acreditavam que o seu silêncio prolongado e a sua recusa em falar sobre Gene Hackman se deviam a questões não resolvidas. Mas as suas palavras na entrevista mostraram que o lendário ator influenciou a sua carreira e transformou a sua prestação. Admitiu que a presença de Hackman nos Royal Tenenbaums deixou impacto na sua carreira. Nas suas palavras, ela disse que ele era uma força da natureza, não apenas nos papéis que desempenhava, mas na forma como vivia a sua vida. Passei a perceber que a sua intensidade, por mais abrasiva que parecesse, era na verdade uma prova do seu compromisso inabalável com a sua arte. Ao partilhar isto, Paltrow quebrou décadas de silêncio e também reafirmou a narrativa em torno da vida e do legado de Hackman. Ainda há coisas sobre as quais não falo, disse ela na entrevista. Algumas histórias são feitas para serem vivenciadas, não contadas. Esta simples declaração homenageou as contribuições de Hackman para a indústria cinematográfica e também dissipou a questão da tensão que persistia desde o tempo de Hackman nos Royal Tenenbaums. Embora estes elogios só tenham surgido após a morte de Hackman, a questão crucial é: o que mudou? Por que agora? O interesse público renovado pelos últimos dias de Hackman motivou o seu reconhecimento? Foram as controvérsias e especulações em torno da sua morte? Paltrow disse que a mudança de decisão não foi uma decisão repentina, mas uma transformação gradual. O tempo muda tudo, disse ela. O que antes parecia insuportável, parece agora um capítulo que redefiniu quem eu sou. Por vezes, ao partilhar estas partes de nós mesmos, encontramos a cura. As suas palavras ofereceram um raro vislumbre das lutas privadas das suas carreiras glamourosas. Agora que Gwyneth Paltrow morreu, é reconfortante que o legado de Gene Hackman não tenha sido arruinado de forma alguma. Não seria apenas reconhecido pelos seus papéis icônicos, mas também como um membro do elenco que queria ver o melhor nas outras personagens. Para Paltrow, a decisão de acabar com o seu silêncio e as especulações em torno do seu papel, como Margot Tenenbaum, podem ser consideradas um buquê de elogios à lendária atriz. E nós elogiamo-la por isso. Pensando bem, não podemos deixar de nos perguntar por que é que todas estas celebridades vêm agora dizer uma ou duas coisas. Tem alguma ideia do porquê? O que pensa da reação de Hollywood à morte de Hackman? Ele foi celebrado o suficiente? Acha que as gerações mais novas compreendem realmente o impacto de Hackman no cinema? Deixe-nos saber o que pensa nos comentários. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever o nosso canal. Antes de ir, clique no próximo vídeo abaixo.